Visto que muitos dos meus alunos pediram para eu continuar explicando sobre a Divina Comédia, falando sobre a Divina Comédia de Dante, esta obra monumental da literatura universal, eu vou fazer agora algumas introduções e depois faremos uma leitura dos livros da Divina Comédia. Espero que eu possa dar continuidade a esse tema ao longo de diversos vídeos para aprofundar essa obra importantíssima. Sem dúvida nenhuma, é uma obra incomparável dentro da literatura épica. Se nós analisamos os grandes escritos épicos da história da humanidade, desde da Odisseia, da Ilíada, mesmo em língua portuguesa, os Lusíadas, em espanhol, o Quixote, em italiano mesmo, Ludovico, etc., nós não temos uma obra, eu diria, tão significativa como a Divina Comédia de Dante. Nós podemos dizer que essa obra ela é uma síntese não só da sabedoria literária, do conteúdo literário ao longo dos séculos, mas também ela é densa pelo conteúdo filosófico, teológico, eu diria até mesmo espiritual que tem de trás, né? O itinerário espiritual do próprio Dante Alighieri nós encontramos na Divina Comédia. Por isso ela é uma obra ímpar na história da humanidade. Tanto é assim que os papas, muitos papas, escreveram até encíclicas. O mesmo Papa Francisco escreveu uma encíclica sobre Dante e a Divina Comédia. Vejam aí a importância que tem essa obra para a literatura universal. Eu diria também é um patrimônio da humanidade. Uma grande obra, riquíssima de conteúdo e da mensagem que nós podemos ali aprofundar. Então, vamos iniciar então agora uma série de aulas sobre a Divina Comédia, onde nós vamos analisar o texto, etc., um pouquinho para conhecer e assim possamos também apreciar melhor este escrito, que nem sempre é de fácil leitura. Aqui nós temos esse quadro de Delacroix, onde ele coloca, nós temos aqui Dante coroado, né, com o laurel dos poetas, sendo guiado por Virgílio na barca do inferno, entrando no inferno, né? Esse quadro aqui, nós temos Dante, né, guiado por Virgílio. Desculpem, aqui está Dante, né, sendo guiado pelo poeta Virgílio, coroado poeta Virgílio, guiando Dante nessa jornada rumo ao inferno, o purgatório e o paraíso. Agora, brevemente, quero fazer uma introdução sobre a vida de Dante e um pouquinho sobre a Divina Comédia. Dante, ele nasce no ano 1265, entre o dia 21 de maio e 20 de junho. Não sabemos precisamente a data do seu nascimento. Simplesmente ele nos diz, nos seus escritos, que ele nasceu sob a constelação de Gêmeos, ou seja, nesse tempo entre esses dias de maio e dias de junho, né? Ele era de uma pequena família nobre florentina, pertencente, que estava alinhada politicamente com os guelfos. Os guelfos em Florença eram um partido filopapal, né, que estava, digamos assim, alinhado mais com as ideias do Papa. Mas os guelfos, eles mesmos estavam divididos entre guelfos brancos e guelfos negros, né? Os guelfos negros, podemos dizer assim, eram aqueles mais extremos, muitos deles eram de famílias de banqueiros,
E os guelfos negros eram aqueles que queriam realmente que Florença pertencesse aos estados pontifícios, que o Papa fosse o governante da cidade de Florença. Já os guelfos brancos, embora estivessem alinhados também com o Papa, eles queriam uma autonomia de Florença no seu governo político. Né? E os guelfos eram hostis, eram contrários ao partido dos gibelinos, que eram partidários do Sacro Império Romano-Germânico, ou seja, os gibelinos queriam manter uma fidelidade ao imperador do Sacro Império. Né? Então, esses dois partidos, os guelfos e os gibelinos, eram contrários, porque uns queriam estar alinhados, né, depender politicamente do Papa, outros queriam depender politicamente do imperador. Havia esse conflito de interesses. E Dante era dessa família de guelfos brancos, né, que estavam alinhados com o Papa, mas queriam certa independência de Florença. Em 1274, aos 9 anos de idade, Dante conhece Beatriz, que era um pouquinho mais jovem do que ele, alguns meses mais jovens. Anos mais tarde, Beatriz se casará com Simão dei Pardi. E Dante, no 1285, casa-se com Gema de Manetto Donati, que era de família guelfa negra. Então, a esposa de Dante, Gema, era desse partido florentino dos guelfos negros. Em 1289, Dante participa da Batalha de Arezzo, lutando em primeira fila, um evento também, naquela época as guerras eram muito comuns, muito frequentes. No ano 1290, Beatriz morre. Vejam, Dante, na verdade, ele não tinha familiaridade com Beatriz. Ele viu uma vez Beatriz, parece que viu uma segunda vez em 1283, mas do outro lado da rua, parece que Beatriz cumprimentou Dante de longe. Foram os únicos momentos em que Dante teve contato com Beatriz. Mas, digamos assim, Beatriz vai ser uma espécie sempre de musa inspiradora da poesia de Dante, né? Embora Dante estivesse casado com Gema, mas não teve jamais um contato com Beatriz, né? Foi uma espécie de inspiração poética, Beatriz, no pensamento de Dante. Com a morte de Beatriz, Dante enfrenta uma grande crise. Ele fala de tempos difíceis, até por volta do ano 1294, onde ele sai dessa depressão, seguindo as aulas nos colégios de dominicanos, de franciscanos e agostinianos. Então é onde Dante tem a oportunidade de aprofundar os estudos filosóficos e teológicos, seguindo as aulas desses dominicanos, franciscanos e agostinianos. É interessante, porque era um colégio, sobretudo para a formação dos monges, né, dos religiosos, e Dante, como leigo, consegue ali participar, né, dessas aulas. E isso renova a sua vida, renova a sua esperança, e por isso, nesse período, ele escreve o livro Vita Nuova, né, Vida Nova. No ano 1300 ele participa, então ele começa a participar da vida política florentina, e é aqui a metade da vida de Dante, né? Por volta dos 35 anos, né? Ele na Divina Comédia, o primeiro verso diz precisamente nel mezzo del cammino di nostra vita, ou seja, no meio do caminho, na metade do caminho da nossa vida, né? Diz o Salmo que a vida do homem sobre a terra são 70 anos, para os mais fortes 80. Provavelmente, então, quando Dante escreve esse primeiro verso da Divina Comédia, ele estava
pensando nesse período por volta do ano 1300, quando ele tinha cerca de 35 anos de idade, começou a participar na vida política florentina, que foi a causa de todas as desgraças depois da vida do poeta. Ele, chegando a um alto cargo florentino, ele começa a exilar os gibelinos, partido opositor, e também muitos guelfos negros, até amigos dele. Dante se vê forçado a exilar para afastar a influência de gibelinos e de guelfos negros na política florentina. Em vista disso, o Papa Bonifácio VIII tenta uma ingerência em Florença e Dante não permite, né, que o Papa tome as rédeas do governo em Florença. E por isso, então, o Papa Bonifácio VIII vai se apoiar nos franceses, sobretudo em Carlos de Valois, e também nos guelfos negros, que eram fortemente alinhados ao Papa, para exilar depois, para desterrar Dante. Então, Dante, no ano 1301, ele é exiliado e nunca mais volta a Florença, nunca mais ele consegue voltar à sua pátria, Florença. Ele vaga por Treviso, né, no Vêneto, Treviso, Pádua, vivendo uma vida realmente difícil, sem dinheiro, abandonado, com muito perigo de morte, um verdadeiro purgatório. Ele passa o resto da sua vida. Em 1307 a 1309, portanto, nesse período exilado, ele começa a redige o Inferno, né, os livros sobre o Inferno da Divina Comédia. No ano 1310 a 1313, ele redige o Purgatório e, de 1315 a 1319, redige o Paraíso. E, finalmente, ele morre devido a um surto de malária que ele contraiu em Veneza. Ele morre depois em Ravenna. E seus restos mortais descansam ali em Ravenna. Como vocês podem ver, né, a vida do poeta Dante foi uma vida muito atribulada, pois ele sofreu o exílio, sofreu a perda dos bens, não podendo se reencontrar com a sua família e seus filhos. Ele teve 4 filhos, uma das quais, Antônia, depois se tornou religiosa e assumindo como religiosa o nome de Beatriz. Olha só que interessante, né? Vejam que Beatriz vai ser uma figura importante também dentro da Divina Comédia, porque vai simbolizar a graça de Deus. O que tira, né, Dante dessa situação de depressão, de tristeza profunda na qual ele esteve, né, submergido com a morte de Beatriz, graças também ao segmento dessas aulas nessas escolas franciscanas, dominicanas e agostinianas, né? Então Dante, ele é um literato, ele é um discípulo de Virgílio. Virgílio vai ser o guia de Dante, sobretudo ao longo do inferno e ao longo do purgatório, até que na última etapa do purgatório, agora desce a graça, desce Beatriz, para poder levá-lo até o paraíso, para poder introduzi-lo, né, nessa visão do paraíso. Então, a Divina Comédia, essa é uma obra monumental. Por que se chama comédia? No sentido clássico, comédia aqui não tem nada a ver com piada, com... Comédia é o contrário de tragédia. Para os gregos e romanos, uma tragédia era aquela narração do teatro no qual se começava bem e se terminava mal. A comédia é o contrário da tragédia. É algo que começa mal e termina bem. Esse é o significado de comédia. E é divina porque é um itinerário da presença de Deus na vida de Dante. Ele começa muito mal, ele começa numa grande tristeza, portanto, o inferno.
depois ele passa por uma purificação, o purgatório, até que o amor de Dante é purificado totalmente no paraíso, até chegar até a contemplação do próprio Deus. Esse motor, como ele diz, né? Motor que move il cielo e l'altre stelle, o motor que move o céu e as outras estrelas. Portanto, é uma obra importantíssima que agora nós começaremos a estudar, então, livro por livro, capítulo por capítulo, a Divina Comédia, começando pelo Inferno.